Vamos mergulhar no mundo fantástico da biologia com o professor Rineudo. Queridos alunos, hoje nós vamos estudar ecologia das populações. Muito provavelmente vocês já estudaram isso em geografia, mas agora nós vamos ver na perspectiva da biologia, tá bom? Então, vamos começar com densidade. Densidade é um termo que a gente já viu em química. O que é densidade em química? Densidade é igual a massa sobre volume. Trazendo para a biologia, densidade é igual ao número de indivíduos, ou seja, a massa, o povão, a população, sobre área ou volume. Área em metros quadrados, volume em metros cúbicos. Área se for um ambiente terrestre e volume se for um ambiente aquático. Tá certo assim? Então, quanto maior a densidade no populacional, ou a densidade de indivíduos, de animais, de plantas, em um ambiente terrestre, maior será o número de indivíduos por metro quadrado. Quanto maior for a densidade em um ambiente aquático, maior será o número de indivíduos por metros cúbicos. Tá certo? Então, vamos lá. Fatores que alteram a densidade populacional. Então, quais são os fatores que fazem a densidade populacional subir, aumentar? A natalidade, o número de nascimentos e a imigração. Gente, injeção, certo? Significa para dentro. Então, quando se aumenta o número de natalidade, a taxa de nascimentos, e também os indivíduos que vêm, que entram no ambiente, faz com que a população ela aumente e, consequentemente, a densidade populacional também, tá certo? Então, tranquilidade. E quais são os fatores que fazem a população ou a densidade populacional diminuir? É a mortalidade e a emigração. Quando os indivíduos migram, vão para fora, tá certo? Então, isso são fatores que fazem a densidade populacional diminuir. Vamos mais a alguns exemplos. Eu tenho aqui uma população de aves. Se aumentou a natalidade, então a densidade aumentou. Se indivíduos que vieram de outras regiões e imigraram, né, vieram para cá, entraram nessa região, digamos que estava fazendo uma estiagem, uma seca extensa em outras regiões e as aves migraram e vieram para essa região. Então elas imigraram, então isso fez com que a população aumentasse neste local. É um exemplo prático de quando a população ou a densidade populacional diminui. Em uma população de aves, começa a haver a morte dos indivíduos, a população diminui, ou a emigração. Se o ambiente aqui mudar, ficar uma estiagem muito longa, as aves vão procurar alimento em outras regiões. Então vai acontecer a emigração e a densidade populacional aqui vai diminuir. Tá certo? Vamos continuar. Índice de crescimento é o IC. O que é isso? É a razão da taxa de natalidade sobre a taxa de mortalidade. Se o IC for maior que 1, a população está crescendo. Se o IC, o índice de crescimento, for menor que 1, a população está diminuindo. E se for igual a 1 ou igual a 0, a população está em equilíbrio. Tá bom? Como assim igual a 0? Se não nascer ninguém e não morrer ninguém. E como assim igual a 1? Se o número de indivíduos for igual o número de indivíduos que nasceram foi igual ao número de indivíduos que faleceram. Ok? Temos aqui um indicativo, né? Índice de fertilidade. O que é isso? É o número de descendentes produzidos por um determinado indivíduo em determinado tempo, desconsiderando a mortalidade. Tá? Então, índice de fertilidade, número de descendentes produzidos por um indivíduo em determinado tempo, desconsiderando a mortalidade. Então, trazendo isso para o lado humano, então, se sua avó teve 10 filhos, mas só que 3 morreram quando crianças, e só cresceram, se desenvolveram, casaram, tal, 7 filhos, mas o índice de fertilidade de sua avó foi de 10 filhos, tá? Aqueles que morreram, isso não vai alterar o seu índice de fertilidade, porque ela foi fértil, ela pariu, ela teve
os 10 filhos, tá bom? Desconsiderando aí o número de mortes. Esse gráfico aqui, gente, é muito importante. Nós sabemos que no Enem cai muito interpretação de gráfico. E se você entendeu esse gráfico, você é fera, tá bom? Então vamos lá, ver se você vai entender. Tranquilo. Aqui eu tenho no eixo dos x o tempo e no eixo dos y o tamanho da população, tá certo? Então vamos lá. Então, com o passar do tempo, a população ela está aqui aumentando, tá certo? Esse aumento aqui, um aumento súbito, gigantesco, na verdade, e rápido, é chamado de crescimento intrínseco ou curva de potencial biótico. Então, olha, mais uma vez repetindo aqui, ó, essa linha de crescimento aqui, rápida, você vê que em pouco tempo a população cresceu drasticamente. Isso é chamado de crescimento intrínseco ou potencial biótico. Vou dizer logo uma dica para vocês. Pessoal, na natureza, nenhuma espécie consegue exercer o seu potencial biótico, porque a natureza ela sempre impõe limites para que nenhuma espécie exerça seu potencial biótico. Vamos agora sim imaginar um potencial biótico. Seria, digamos, Adão e Eva no Éden, sem nenhuma praga, sem nenhum parasita, sem nenhuma causa de morte, e que com abundância de alimento, e que ali eles poderiam ter filhos e saúde para isso, né? Então, poderiam ter filhos todos os anos, todos os anos, todos os anos. Então, e durante toda a vida. Então, uma espécie se reproduzindo dessa maneira, ela estaria exercendo o seu potencial biótico. Mas, na verdade, isso não vai acontecer, porque o ambiente sempre impõe limites. Se eu disser assim, quantos filhos o seu pai tem? Você vai dizer, tem tantos filhos. E por que ele não teve mais? Ah, porque ele não tem condição, porque o salário não dá. O ambiente sempre oferecendo, estabelecendo limites. Então, concluindo, nenhuma espécie desempenha o seu potencial biótico. Tá certo? Agora vamos para essa outra linha. Aqui. Essa linha você observa que ela foi crescendo, 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 mas chegou a um limite e ficou em equilíbrio. Então, essa linha, ela representa o crescimento, a curva de crescimento real. Então, aqui, ó, a curva de crescimento real. Então, a população começou a crescer, mas quando atingiu a capacidade de suporte do ambiente, a população entrou em equilíbrio. Então, esse tracejado aqui representa a capacidade de suporte do ambiente. Então, em uma sala de aula, comporta 40 alunos. O salário dos seus pais comporta 3 filhos, 4 filhos. Se vier um quinto, isso vai causar desequilíbrio, desestabilidade dentro da família. Então, o ambiente, ele oferece limites. E esse limite é chamado de capacidade suporte. Então, você coloca um passarinho dentro de um viveiro, coloca 2, 3, 4, mas de repente, dentro daquele viveiro, os potes de alimentação só comportam 10. Se você colocar 11, 10 vão comer. Um vai ficar fora e esse vai terminar sendo morto. Aquele que tiver mais dificuldade de se encaixar ali para se alimentar dentro daquele reservatório que só cabe 10 pássaros, aquele 11º, ele vai ser excluído, ele vai morrer porque vai perder através da competição. Então, o ambiente sempre oferece seus limites de crescimento. Tá certo, gente? E essa parte aqui pintada de verde, né, destacada em verde, significa a resistência do meio. Observem que a resistência do meio sempre empurra a curva de crescimento para baixo. Ou seja, a resistência do meio faz com que a gente reproduza menos. A resistência do meio faz com que as populações sejam controladas e não se reproduzam drasticamente, para que não haja desequilíbrio, tá? Então, essa população aqui, ela passou da capacidade de suporte, mas imediatamente veio o meio ambiente e ofereceu resistência, e com isso a população diminuiu, né? Isso diminuiu um pouco, mas diminuiu, certo? Houve uma pequena oscilação
Diminuiu. Quando a população diminuiu, então sobrou mais um pouco de alimento pela falta de indivíduos. Aí ela tornou a aumentar novamente. Quando aumenta, começa a aumentar também a competição. Ela tende a diminuir e assim atingir ao equilíbrio. Tá ok? Então, linha um e linha 2. O que significa a linha um? O crescimento intrínseco ou potencial biótico, que na natureza realmente nenhuma espécie consegue exercer seu potencial biótico. Linha 2, curva de crescimento real. Essa linha tracejada 3 é a capacidade de suporte, é o limite que o ambiente suporta. E a área verde significa a resistência do meio que tende a empurrar a curva de crescimento para baixo. Você entendeu? Então você está de parabéns. Muito bem, vai ganhar uma questão no Enem, viu? Tranquilidade, vamos continuar. Esse gráfico aqui todo mundo conhece em geografia, né? Então, a estrutura etária. Então, um país em desenvolvimento, uma área, uma localidade em desenvolvimento. Vejam bem, no eixo dos X, eu tenho aqui a porcentagem da população em classe etária, né? Então, aqui, ó, você tem aqui a porcentagem da população em classe etária. Em classe etária, tranquilo. E aqui no eixo do Y, eu tenho as classes etárias, né? De 0 a 4 anos, de 5 a 9, 10 a 14, de 80 a 84 e mais de 85 anos. Tá bom? Então, quando você observa uma população em que o número de crianças, a porcentagem de crianças é grande, então essa população está crescendo. Ela está tendo espaço para reproduzir. Então, se tem muitos filhotes, essa população está crescendo. Porém, quando você se depara com uma região, com um país, em que a quantidade de população, de indivíduos jovens, se iguala à quantidade de indivíduos de maiores idades, então essa população já se desenvolveu. Ela já tende ao equilíbrio. Nesse exemplo aqui está falando sobre seres humanos, mas pode ser aplicado para qualquer tipo de planta, de animal, tá certo? Então, se tem muitos jovens, essa população está crescendo, está se desenvolvendo. Se já tem uma quantidade equilibrada entre jovens e pessoas de maior idade, então, e indivíduos de maior idade, então essa população já atingiu um equilíbrio, uma capacidade de suporte do ambiente. Tranquilo, gente? Tá certo. Vamos lá. Fatores reguladores do tamanho da população. A competição intraespecífica. A competição, a disputa dentro da mesma espécie, termina eliminando alguns indivíduos, certo? Diminuindo o crescimento da população, regulando o crescimento da população. Isso ocorre muito seriamente na natureza entre os animais, entre as plantas que também competem por espaço. Quantas sementes não encontram espaço de germinar em uma floresta, certo? Por conta da competição com as outras árvores. E entre nós humanos também existe essa competição intraespecífica. Quantas pessoas estão passando fome porque não conseguiram estudar, porque não deram o melhor de si, e na competição entre si perderam espaço, não é verdade? E se você perde espaço, então você vai ficar desempregado. Se você vai ficar desempregado, você vai ficar sem dinheiro. Sem dinheiro, não vai ter boas condições de vida e isso pode favorecer a tua morte, a tua exclusão da sociedade e da vida, tá bom? Então, a competição interespecífica tende a diminuir a população e a competição interespecífica também, entre espécies diferentes. A predação, é verdade, a predação, um animal que controla também o tamanho de outra população por predação. Os herbívoros, né, que controlam a população dos vegetais, porque eles consomem os vegetais, os carnívoros que controlam a população de herbívoros e assim por diante. Na natureza, vocês viram isso aí em cadeia alimentar, uma população está equilibrando o tamanho da outra, tá certo? Um consumidor secundário controla a população de consumidores primários, um consumidor terciário controla a população de consumidores secundários e assim por diante, tá bom? E por último, parasitismo. Entre os seres humanos, quantas pessoas não morrem de parasitismo? Quem morreu de Covid-19? Morreu vítima de um parasita, vírus, verdade? Um parasita intracelular obrigatório. Então, quem morreu de Covid-19, quem morreu de outro tipo de vírus, quem morreu de AIDS,
ou de outro tipo de doença causada por vírus, por bactérias, então morreu vítima de parasitismo. Também são fatores que estão controlando o tamanho da população. Ok, gente? Então, vejam aqui esse outro exemplo também sobre o controle por predatismo. Nós temos aqui um predador e uma presa. Predador, o lince, um felino, e a presa, lebres, coelhos, tá certo? Então, o que acontece? Você observa que esse mapa, esse gráfico, ele foi criado e foi estudado e levantado durante o período de 1855 a 1935. Você observa, 80 anos se passaram para se confeccionar esse gráfico, certo? Então, muitos anos de estudo, na verdade, para chegar à seguinte conclusão. Então, o traço em vermelho representa a população de lince, o predador, e o traço em azul, a população de lebres, a presa. Quando a população de lebre está alta, a população de lince também está alta, porque tem muito alimento para eles. Porém, quando a população de lince está alta, a predação é muito grande. Isso faz com que a população de lebre despenque e caia drasticamente. Quando a população de lebres cai, então vai faltar alimento para os lince, que vão ter dificuldades também de se reproduzir pela falta de alimento. E a população de lince cai também. Quando a população de lince cai, então os lebres vão ter menos predadores para caçá-los. E como os lebres se reproduzem rapidamente, então, rapidamente, eles se recuperam e levantam o número de indivíduos. Quando tem muitos lebres, então os linces têm muito alimento, eles começam a aumentar a caça, a perseguição e também as chances de sobrevivência, aumentando assim a população de linces. Quando a população de lince está alta, então a predação está muito ativa e isso vai comprometer a população de lebres, que vai despancar por conta da alta predação. Então você observa que uma população vai controlando a outra, certo? Então, isso se chama aí de controle por predação, tá? Então, é isso aí, pessoal. Ecologia das populações é bem facilzinho, bem prático. Você lendo a questão, você vai entender muito bem. E bons estudos e até a próxima aula.